importantíssimo, excelente notícia. Governo facilita a liberação de benefício para quem tem CadÚnico. Você vai saber qual é esse benefício e quem tem direito a ele. Em setembro foram publicadas as novas regras para concessão, manutenção e revisão do benefício de prestação continuada, o BPC-LOAS, que é pago para idosos com 65 anos ou mais ou pessoas com deficiência que tenham CadÚnico atualizado. Atualizado é atualização a menos de 2 anos. Para ser concedido o benefício no valor mensal de um salário mínimo, ou seja, R$ 1.045, é necessário que o rendimento mensal por pessoa da família seja de até 1/4 do salário mínimo, o que corresponde hoje a R$ 261,25. Então, você soma toda a renda familiar, divide pelo número de habitantes, né, número de integrantes, componentes do grupo familiar, não pode ultrapassar R$ 261,25. E aí, como no auxílio emergencial, o critério de renda é apurado através das informações que você prestou ao fazer o CadÚnico, tá? São retiradas de lá. Se não tiver o CadÚnico, não consegue receber esse benefício. Mas temos boas notícias que facilitaram a liberação deste benefício para milhares de brasileiros. Vamos lá. Primeira coisa, quem tem direito? Idosos com 65 anos ou mais, pessoas com deficiência de qualquer idade, mas é preciso comprovar os impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, ou seja, passa por uma perícia médica. No caso do idoso, não passa por perícia médica. Observação, ambos os casos devem ter a renda de até 1/4 do salário mínimo por pessoa. Pegou aí então quem tem direito? Vamos lá então. Fique de olho, pessoal, pode não ter direito para você, mas pode ser para um vizinho, para um parente, pode ajudar muito esse vídeo, tá? Documentação, o que é que ficou mais fácil? Conforme as novas regras, também não é preciso mais a apresentação de documentos originais do requerente, ou seja, do representante legal também e dos demais membros do grupo familiar. Isso quando a informação puder ser confirmada pelo próprio INSS, então mantenha o seu CadÚnico sempre atualizado com o máximo de informações. No entanto, se houver dúvida quanto à autenticidade dos documentos, o INSS vai poder exigir os originais. Então, se ele suspeitar que o documento ali, a Xerox, é falsa, ele vai pedir os originais. Enquanto isso, o responsável pelo BPC que não apresentar os documentos pode sofrer sanções administrativas, ou seja, perder, né, aí sofrer processo por conta de prestação de informações falsas. Então, é para fazer certinho. Composição do grupo familiar também ficou mais fácil. Olha só, o LOAS é para famílias que comprovem não ter condições financeiras para cuidar do idoso ou do deficiente. Agora será considerada as informações do CadÚnico para a composição do grupo familiar e da renda, mas se a renda familiar for superior a 1/4 do salário mínimo por pessoa, como a gente falou, R$ 261,25, poderá ser deduzida dessa renda o valor mensal gasto com medicamento, com alimentação especial, com fraldas descartáveis ou com consultas na área de saúde. Mas você deve estar perguntando, Fernando, já não era assim? Era uma ação civil pública, não era uma lei, não era uma norma do INSS isso, dependia dessa ação civil pública e agora é regra no INSS. No entanto, será preciso comprovar a situação com prescrição médica e, além disso, será preciso também comprovar que o requerente não recebe esses itens gratuitamente do governo, certo? Então, se você tem despesa, tem como comprovar. Se sua renda for superior, você abate as suas despesas e antes, para poder juntar essa documentação para abater as despesas, precisava passar com um assistente social. Agora basta você juntar os documentos, né, a comprovante de despesa, que já vai ser deduzido rapidamente, agilizando a concessão desse benefício. Assinatura e autenticação. Por último, né, a publicação também aborda que o beneficiário deve confirmar as informações declaradas no requerimento por meio de assinatura, inclusive eletrônica ou em acesso, né, com usuário e senha, certificação digital ou biometria. Se o segurado for analfabeto, ele poderá utilizar a impressão digital para autenticar o documento, desde que esteja na presença de um funcionário do INSS. Então, você tem as suas informações lá no CadÚnico e você vai prestar também em um requerimento essas mesmas informações. Aí o INSS faz o batimento, se as informações do CadÚnico estão batendo com o que você declarou. Então, fique de olho com o que você prestou de informação lá no CadÚnico para você não ter problema, certo? Já no caso de pessoas com deficiência, o benefício está sujeito a revisões periódicas. Assim, a concessão dependerá da comprovação da deficiência. Além disso, a renda familiar mensal per capita. Conforme a portaria do BPC, a comprovação da deficiência levará em conta o impedimento de longo prazo, no caso, se é de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Além disso, o grau de restrição para a participação plena e efetiva da pessoa com deficiência na sociedade. Assim, que comprove a impossibilidade de trabalhar devido à deficiência, certo? Concessão do benefício. Assim que o benefício for concedido, o beneficiário estará sujeito a revisões periódicas e precisará passar por avaliações periodicamente que serão
agendada, certo? Então facilitou, mas eles têm um critério aqui de revisão para sempre estar revendo